Olá, boa noite. Você já está assistindo o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira, sempre nesse horário. Termina o radar, termina a boa música do radar e nós entramos aqui para tratar de direito do consumidor, direito do trabalho, direito de família e direito previdenciário. São esses, exatamente esses os assuntos que nós tentamos esclarecer para vocês, as dúvidas de vocês a respeito desses temas. E vocês podem perguntar sempre para a gente, através do telefone 3230 1530, através do nosso e-mail, que é consumidorempauta@tve.com.br. Tá bem? Então vocês perguntam e nós respondemos. Nós, quando eu digo, né, você já sabe, é um advogado que está aqui com o meu lado, que ou é uma professora, ou é um professor, um desembargador, um juiz do trabalho, sei lá, um promotor. Todos eles vêm aqui porque a gente sempre procura colocar aqui no programa as pessoas absolutamente qualificadas para responder às perguntas de vocês. Tá bem? Como hoje, por exemplo, nós vamos tratar de direito de família. E eu tenho o prazer de receber mais uma vez aqui o doutor Ernesto Neto. Boa noite, doutor Ernesto. Tudo bem? Tudo bem, Machado. Tudo bem. Bonita a gravata. A do senhor também é linda. Também, né? A minha só não tem os pretinhos ali, mas ficamos bem, estamos combinando. Essa semana foi meio quebradinha, né? Porque feriado de hoje, mas tudo bem. Mas vamos lá. Doutor Ernesto, eu tenho algumas perguntas aqui e eu vou começar fazendo para o senhor, tá? Tem alguma desconfiança? É um telespectador anônimo. Eu sempre explico para vocês aqui o seguinte, quando o telespectador pede para não ser identificado e é considerado anônimo, isso não significa que a gente não saiba quem perguntou. Ele sabe, a nossa produtora tem lá sempre anotado o nome e o endereço do telespectador, ou o e-mail que ele manda, tá bom? Então vamos lá. Então, telespectador anônimos que tenham alguma desconfiança de que não sou o pai biológico de meu último filho. E ele quer saber o seguinte, doutor, se eu pedir exame de DNA, minha mulher pode me processar? Bom, boa noite. Acho que ele está mais com medo da mulher do que se no filho não seja dele. Bom, quanto ao processo ser processado, não te preocupa, não, a não ser que tu comece a divulgar e difamá-la, né? Então, os processos de família, normalmente, eles envolvem sigilo. Ninguém pode ver, ninguém tem acesso a ele a não ser o juiz, promotor, os advogados, só, né? Então, mas se tu começares a espalhar para os outros, aí sim tu poderás sofrer algum tipo de processo, um dano moral, alguma coisa assim. O que pode realmente acontecer é a tua mulher não gostar muito dessa desconfiança. Isso é outro problema. Mas, né, se tu quiseres realmente seguir adiante, o nome dessa ação é ação negatória de paternidade, né? Também envolve DNA. Né? E caso, no caso, a tua mulher se recuse a fazer o teste, que ela vai ter que colher material dela, do teu filho, de todos os envolvidos, né? Se um não quiser colher, então, o material de DNA, o juiz vai presumir que tudo que está sendo alegado é verdade. Né? Então, isso aí. Se o pai se nega, o juiz presume-se que ele é o pai. Se a mãe se negar, a mãe não vai se negar porque a mãe... pode se negar a permitir que o menino, claro, né, o filho lá, né? Mas eu tenho a impressão que o anônimo esse está assim, a mulher dele não deve ser deve ser meio brava, então, um troço assim. Então ele está com... Ele já está prevenindo aqui, né? Sim. Não, mas é uma brincadeira, evidente que isso é uma coisa séria. Não é muito fácil. Sério, claro. E a gente faz uma brincadeira para que as coisas não fiquem tão pesadas assim. E depois eu tenho a impressão que a pessoa também não vai, a não ser que seja do interesse dele, não vai sair divulgando aí as coisas. Nem olha, deve. Eu não sou pai. Sim, não mesmo, deve, vamos dizer, mesmo que não seja o pai, mesmo que não seja, recomendo que não espalhe para ninguém, exatamente para evitar um processo por dano moral, porque tu vai estar difamando a pessoa, ofendendo, isso aí pode provocar um processo por dano moral. Doutor Ernesto, tem a pergunta aqui do Evaldo, que mora na cidade de Rio Pardo. Ele diz o seguinte, tem um filho que necessita de cuidado e tratamento especial.
ele ganhou o direito de receber auxílio do governo no valor de um salário mínimo. A Justiça determinou, já que ele é separado, que devo contribuir com parte do meu salário para ele. Como estou passando por sérias dificuldades financeiras, pergunto se não posso reduzir esta pensão. Olha, sim, pode, mas para isso é necessário uma ação revisional de alimentos, que ela vai revisar o valor, né? No caso, tu vai revisar para baixo. Para isso, tu tem que apresentar uma série de provas que a tua condição financeira diminuiu. Né? Tu está ganhando menos, tu está passando por dificuldades, que tu tem dívidas, esse tipo de provas. Tudo tem que ser muito bem documentado. O juiz vai analisar, ver se realmente configura a necessidade de baixar o valor dessa pensão. Né? As pensões alimentícias, elas sempre são fundadas no binômio possibilidade de quem paga e necessidade de quem recebe. A necessidade é pacífica. O que varia normalmente é a possibilidade, que aumenta ou diminui. Nesse caso diminui, mas tu tem que provar. Entra com uma ação revisional de alimento, procura um advogado ou a Defensoria Pública. O doutor Ernesto falou aqui em possibilidade e necessidade, e eu lembrei do congresso que ele participou lá em Gramado. Foi tudo bem? Maravilhoso, foi um congresso... Porque eu aprendi isso aqui com o pessoal do IBDFAN. Não, estava excelente. Olha, o IBDFAN do Rio Grande do Sul realizou o maior congresso já existente no Brasil, né, de direito de família. Foram mais de 1.200 participantes, né, foi um recorde total no Brasil, com a presença, inclusive, de ministros do STJ dando palestras, a ministra Nancy Andrighi, entre outros excelentes palestrantes. Então superou todas as expectativas, estava maravilhoso mesmo. Que bom. Doutor Conrado é o presidente do IBDFAN? É o presidente, esse ano é o último ano dele à frente da presidência, e o ano que vem, então, teremos um novo presidente, que vai ser o senhor Braulio Pinto, né? Ah, sim. Excelente advogado também, muito competente, e esperamos que continue com o mesmo sucesso que o Conrado já demonstrou, né? O Conrado eu conheci o Conrado desde gurizinho, mas agora, claro, presidente do IBDFAN. Mas eu estava curioso por saber, tinha certeza que o Congresso seria um sucesso, eu tinha uma certeza absoluta, só queria confirmar com o doutor Ernesto que participou. Que bom, e tomara que aconteçam outros ou melhores do que esse. Com certeza, né? Porque as mesmas pessoas, o Conrado sai da presidência, mas continua o Conrado, a Denise Frank, a doutora Delmi Bias, né? Então vários outros excelentes profissionais que seguem na diretoria nessa organização que tanto sucesso tem trazido. Doutor Ernesto, a dona Giovânia, ela mora aqui em Porto Alegre. Em novembro de 2018, entrei com pedido de pensão alimentícia. A audiência foi marcada para 28 de maio de 2019. Meu ex-marido não foi notificado por não ter sido encontrado. Pergunto se será marcada nova audiência ou se o caso será arquivado. Não, será marcada uma nova audiência, com certeza. E eu sugiro, né, se o seu advogado, o seu defensor não fez, que ele peça já, peticione ao juiz, né, pedindo que sejam fixados alimentos provisórios, para que ele já chegue pagando, vamos dizer assim. E para localizar, que sempre é o mais difícil, muitas vezes as pessoas fogem ou se escondem, existem algumas maneiras. O juiz pode notificar, por exemplo, todas as companhias de telefone celular. Se ele tiver um telefone celular no nome dele, ele vai ser localizado, porque tem o endereço, né? A companhia de luz, de água, o Ministério do Trabalho, né? Se ele tiver carteira assinada, vai ter que estar lá o endereço. Se ele tiver uma conta em algum banco, o juiz também tem o que se chama Bacen Jude, que pode buscar em todos os bancos, né, através do CPF dele, para ver se consegue localizar, né, que é importantíssimo localizar a pessoa para ela poder vir. Doutor Ernesto, o Fabiano Nazi, ele diz o seguinte, numa pergunta que ele nos manda aqui. Minha amiga tem 25 anos e o pai foi morar na Bahia quando ela tinha 15 anos. Ela esteve recentemente na Bahia, pois o pai dela faleceu. A madrasta disse que ela não tem direito de nada, pois não será feito o inventário. Mas o Fabiano acha que a amiga dele tem direito sim. E ele quer saber o que ela pode fazer
e informa que ela tem 2 irmãos, por parte de pai, que estão lá na Bahia. Olá, claro que sim, claro que ela tem direito. Ela é herdeira, né? Então primeiro ela tem que ingressar no inventário. Primeiro tem que ver se o inventário já foi aberto. Se não foi, ela mesma pode abrir o inventário. Sim, porque a madrasta dela diz que não vai fazer inventário. Se não vai fazer, então... Mas às vezes mente que não fez, tá, né? Claro, lógico. Mas investiga para ver se não tem nenhum inventário aberto. Se não tiver, ela mesma deve fazer e deve movimentar isso aí. E se já tiver um em andamento, procure um advogado através de uma petição de herança, ela entra, vamos dizer assim, dentro do inventário para participar. Tá certo. Tem direito, ela sim. tem direito. É herdeira, essa sim. conversa de que ela não tem direito nenhum, porque o pai estava lá e não ela interessa. Interessa. Tem direito igualzinho. Tá bom. A dona Mariana, ela mora aqui em Porto Alegre. Ela diz o seguinte: minha mãe faleceu e deixou como herança uma casa construída num bairro muito valorizado. Somos 2 irmãs que são solteiras e um irmão que é casado. Queremos vender a casa e dividir o valor em 3 partes, mas meu irmão não concorda. Peço uma orientação para saber se a casa pode ser vendida, mesmo sem a concordância dele. Claro que sim. Claro que ela pode ser vendida. Basta que vocês, através do advogado de vocês, peticionem dentro do inventário essa vontade de vender o imóvel e dividir o dinheiro. O seu irmão não pode se opor, quer dizer, ele pode se opor, mas não vai adiantar nada. E, inclusive, é melhor que as pessoas cheguem, quando querem vender, que vendam da melhor maneira, através do corretor de imóveis ou através de sites, como quiser, porque senão sabe o que vai acontecer? Essa casa vai a leilão, o juiz manda ir a leilão, e aí, às vezes, nesses leilões, nem sempre o melhor preço aparece, quem pagar leva. Então, procurem seus direitos, vocês podem vender a casa por bem ou por mal. Por mal seria através da determinação do juiz. Esse negócio de chegar na hora de fazer um leilão, aí o preço cai, mas às vezes muito, né? Muito, muito, muito. Então é pior para todo mundo. É claro. É pior para todo mundo. Então é bom vender na boa, né? O senhor Rubens mora na cidade de Sapiranga. Ele diz que a filha dele tem 21 anos, nunca foi casada legalmente. Viveu durante 4 anos com um homem e tem um filho de 1 ano. Se separou quando estava grávida. O companheiro dela sempre ajudou no sustento do menino, mas agora ele está morando no exterior. Ele colocou ainda que a Alemanha, ele foi para a Alemanha, e não tem mais remetido qualquer valor para ela. Ele não tem obrigação de mandar uma ajuda mensal? O pai dela está perguntando. Bom, obrigação moral, claro que sim. A obrigação legal vai depender, ainda não está informado, se ele reconheceu o filho, né? Se nesse reconhecimento da paternidade, no momento da separação, houve uma sentença determinando que ele deveria pagar alimentos para a criança, né? Uma pensão alimentícia, né? Caso isso não tenha acontecido, então ela pode já começar a entrar com uma ação de reconhecimento de paternidade cumulada com pedido de alimentos para o filho. Ele está na Alemanha, isso é um problema, né? Porque é muito complicado e demorado. Então, vai se mexer com todas o judiciário vai atrás dele, mas é muito difícil localizar, tem esse problema. Uma sugestão, caso ele não seja localizado, ou caso ele não se manifeste, pedir para os pais dele, né? Pode-se pedir nessa falta, os avós teriam a responsabilidade subsidiária, quer dizer, na falta do filho, os avós pagam tudo ou complementam o valor, né? Então, e muitas vezes os pais desse que está assumido sentem que tem que pagar, eles aí acham o filho. Encontram, com certeza absoluta. A dona Suzana pergunta o seguinte, doutor Ernesto: quando minha mãe estava viva, fui morar com ela para cuidá-la. Isso mais ou menos há 30 anos atrás. Ela faleceu faz 17 anos. Desde então estou morando e mantendo a casa e pagando os impostos. Somos entre 9 herdeiros. Só eu cuidei dela. Tenho direito de ficar com a casa? Posso fazer uso capião? Bom,
Direito, todos têm iguais, né? Não interessa isso que às vezes as pessoas confundem. Só eu que cuidei da minha mãe, os meus irmãos não estavam nem aqui na cidade. Isso não importa para o direito, na hora da partilha, isso não tem nenhuma importância, né? Infelizmente não tem. Quanto ao uso capião, sim, a senhora pode, se os seus irmãos não estão ali, a senhora pode sim entrar com, a gente já está lá há 17 anos, pode sim ingressar com essa ação de uso capião. Eles vão contestar, vai haver uma disputa judicial, mas pode sim, cabe vamos dizer assim, a tentativa. Né? Claro, é como se diz em São Gabriel, que não arrisca, não petisca. Não petisca, já está há 17 anos, o inventário não foi aberto, pelo jeito. Então, entra com a ação de uso capião e tenta ver se cola. E se os irmãos alegarem, ela pode também alegar que ela pagou sempre os impostos, coisa parecida? Isso não tem nada a ver? Não, isso tem sim, porque quem está na posse do imóvel, né, e depois de 15 anos, já mesmo uma posse agressiva, vamos dizer assim, já fica valendo. Nesse caso, não houve contestação de ninguém. Ela está lá numa posse mansa, pacífica, contínua, então ela tem muitas chances de ganhar essa ação de uso capião, pela desídia, pelo desinteresse dos outros irmãos em não tomarem posse daquele imóvel. Claro, se tiver uma ação de inventário correndo, aí já muda, já é outra coisa, né? Mas se está tudo quieto, ninguém deu bola e ela ficou, só ela morando lá dentro, sem ninguém incomodar, e ela ainda, como se dona fosse pagando tudo, aí sim, tem grande chance. A dona Neide mora na cidade de Viamão. Ela diz o seguinte: minha mãe faleceu e ficaram 4 irmãos, todos filhos da mesma mãe e do mesmo pai. Depois que meu pai morreu, ela foi viver com um homem e tiveram um filho. Agora o filho do padrasto diz que não temos direito a nada. Pergunto se ele pode vender os imóveis adquiridos durante a vida dela e se realmente não temos direito. O filho do meu padrasto é o inventariante. Sim, vocês têm direito, ajam rapidamente, ingressem nesse inventário, procurem um advogado, um defensor público, e através de uma petição de herança, vocês são filhos dela, vocês têm todo o direito de participarem dos bens que ela deixou, né? Então tem que ver quais são esses bens e tomar posse, se mexam, porque muitas vezes acontece o seguinte: se ele conseguir assustar vocês, que vocês não participem desse inventário, ele vende as coisas, some com o dinheiro, depois vocês vão atrás dele, descobriam que vocês têm direito, vão atrás dele, mas o dinheiro já sumiu, fica mais difícil. Então, quanto antes vocês entrarem, melhor. O direito não socorre a quem dorme. Pois é. Sejam ativos. Mas direito eles têm. Sim, com certeza, com certeza. Já é uma grande notícia aí para eles que estão achando que não. O outro está querendo fazer um jogo de também, né, de terror. Exatamente, né? E às vezes a pessoa é desinformada e se assusta e não vai, mas tem todo o direito. A dona Elaine mora aqui em Porto Alegre. Ela é separada e o pai do filho dela, que sempre pagou a pensão normalmente, foi morar em outro estado e nunca mais pagou. Ligo, mas ele não atende. Como devo proceder, pois meu filho está passando necessidades? Bom, aqui eu não sei também, vale mesmo a explicação da pergunta anterior, se já há uma sentença determinando que ele tenha que pagar alimentos. Caso já tenha essa sentença, com o valor certinho, então a senhora vai ter que entrar com uma ação de execução de alimentos, em que se ele não pagar, em 3 dias, o juiz vai localizá-lo e vai dar 3 dias para ele pagar, sob pena de ser preso, caso não o faça. A dificuldade vai ser localizá-lo porque ele está em outro estado, mas isso aí a justiça tem meios de localizá-lo, né? O juiz, como eu expliquei, né, através de notifica a companhia de luz, de telefone, de água, carteira do trabalho, Ministério do Trabalho, através disso aí, o Bacen Jude, se ele tiver conta em algum banco, então tem que ver onde é que ele está, pegar o endereço e ir atrás. Doutor Ernesto, vou lhe fazer uma pergunta que chegou aqui da Josi Leal. Ela diz o seguinte: meu pai faleceu faz muitos anos e minha mãe não me encaminhou os documentos para receber a pensão. Gostaria de saber se depois de 21 anos ela tem algum direito.
pois quando ele faleceu, deixou minha mãe com 4 filhos pequenos e os pais dela eram casados. Mas minha mãe não tinha todos os documentos dele, então não procurou os direitos. Ela deixou correr assim e não fez nada. Infelizmente, esse tempo é um tempo excessivo, né? A justiça ela tem prazos que eles chamam prazos prescricionais, né? Por isso que tem esse ditado que o direito não socorre a quem dorme. Existem prazos e depois de 21 anos é tempo em demasia, né? Então vai ser muito difícil que ela consiga. Temos mais uma pessoa anônima aqui, que mora na Barra do Ribeiro. Tem uma filha de 5 anos que foi criada e sempre foi cuidada por meus pais. Ela mora, inclusive, com eles. Pedia para que a guarda fosse passada para eles, mas o juiz negou. O que devo fazer, já que não tenho condições de criar minha filha? Bom, a gente sempre diz que a criança é a parte que mais interessa em qualquer ação. Ela tem que, o juiz sempre procura buscar a proteção da criança. E pode causar um pouco de estranhamento isso aí, mas por que às vezes o juiz toma certas precauções? Estão ocorrendo algumas, para não dizer várias, fraudes, né? Não estou dizendo que esse é o caso de forma alguma, mas que buscam, em função dos avós serem mais velhos, pessoas já que em idade avançada, para ficarem, ganhar o benefício previdenciário. Então colocam, os avós passam a ser os guardiões legais, os pais perante a lei, e quando eles falecem, aquela pensão vai direto para eles, e não, porque são filhos menores, ficam ganhando esse dinheiro. Então, muitas vezes fazem isso. Se não for o caso, né, e se realmente tu não tiveres condições, nem o pai das crianças, os avós devem entrar com uma ação para regularização da guarda. Eles já têm a guarda de fato, então eles vão pedir a guarda de direito. O Ministério Público vai observar para ver se eles são bons avós, têm condições de cuidar dos netos, né? Tem que ter também a concordância de ambos os pais, e tudo estando de acordo, vai ser deferido isso aí. Se o juiz não deu, recorram para uma instância superior para buscar os seus direitos. Vou fazer a última pergunta da noite, doutor Ernesto, é do Mário, que mora aqui em Canoas. Ele tem 4 irmãos e nenhum filho. Ele quer saber se ele pode fazer um testamento e deixar só para um herdeiro. Ele quer saber como é que ele faz isso. 4 irmãos, não tem filhos? Não tem filhos. Não tem. Pode deixar só para um, porque o testamento ele tem limites quando tu tem os herdeiros chamados herdeiros necessários, ou seja, filhos, pais e o cônjuge, né, no caso, se ele é solteiro, não tem filhos, ele pode deixar o testamento para quem ele quiser, tudo, 100%. Escolher um dos irmãos e quero deixar tudo para ele. Só para aquele. Não pode tem problema nenhum. Está vendo só, seu Mário? Então o senhor resolva aí. Vai num tabelionato de notas e faça. Isso é feito tem que ser feito no tabelionato. No tabelionato de notas. Não pode ser um testamento que ele faça? Assim, ele tem que fazer? Recomendo que não, porque esse tipo do tabelionato de notas é como se fosse uma escritura pública, ficar lá. Ninguém vai ficar sabendo o que está escrito nele, nem vai saber da existência desse testamento. Só quando o senhor falecer, o senhor não se preocupe, ninguém vai ficar sabendo. Só quando o senhor falecer. Né? E ele tem muita segurança. O que faz em casa, que é o particular, ele é muito frequente ele ser, vamos dizer assim, quebrado, vamos dizer, porque existem muitas fraudes, não sabe se foi forçado, se não foi coagido, então dá margem a esse tipo de coisa. Então, procure, não é caro, vá num tabelionato de notas e faça, é simples. E no tabelionato não existe essa possibilidade de alguém se ver? Não, porque o tabelião tem a fé pública, né? Tá, ok, então. Doutor Ernesto Neto, tive um prazer muito grande em conversar com o senhor e prestar esses esclarecimentos tão bons aqui para o nosso telespectador. Direito de família é um negócio realmente impressionante. Como é bom, eu acho que se eu fosse advogado até ia fazer direito de família. Muito obrigado pela sua presença aqui, volte sempre. Eu que agradeço, prazer. Mais uma vez, parabéns pela gravata. Muito obrigado. Esse foi o nosso Direito de Família que hoje ouviu o doutor Ernesto Neto. Lembrando para vocês que amanhã, sexta-feira, eu estarei de volta aqui para conversar sobre direito previdenciário. Às 6h30 estará comigo o doutor Dirceu Vendramini. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá.
Obrigado.